E se eu estou purificado, a presença de Deus, que é luz, se manifesta. E esta luz aquece e espanta as trevas. Amém? Quem aqui está quente da presença de Deus, irmãos? Quem aqui está iluminado, aleluia? Aonde brilhar essa luz, as trevas não vai prevalecer. Amém? Qualquer que seja a área obscura na tua vida, Deus vai revelar, Deus vai orientar, vai limpar, vai transformar em nome de Jesus. Vire ao lado do seu irmão e diga: boa noite, paz seja contigo. Oh glória! Glória a Deus. Convidar você a sentar-se e tomar na mão a palavra de Deus no livro de 1 Crônica 18. Primeira Crônica 18. Antes de nós fazermos a leitura do 1 Crônica, eu quero fazer uma pergunta para você. Alguém conhece um versículo da Bíblia? Olha a pergunta. Alguém conhece um versículo da Bíblia que Jesus afirmou que as coisas Deus iria fazer por nós? Se nós fizéssemos uma coisa, Ele faria outra. Alguém lembra o versículo que Jesus falou disso? Como que Ele falou? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas Ele iria acrescentar na nossa vida. Sim ou não, irmãos? Glória a Deus. Agora, baseado nesta palavra de Jesus, nós vamos entender o coração de Davi, e nós vamos entender por que esse homem era vitorioso. Está escrito aí, irmãos amados, a respeito de algumas vitórias, e que a Bíblia não relata muito assim detalhadamente, mas salienta um homem aí, um ataque contra a Síria, o rei Hadadezer. Hadadezer, esse rei maldito, ele foi um grande opositor do povo de Deus. Mas vamos, quem achou o livro de 1 Crônica 18, vai dar glória a Deus. Dá glória a Deus, crente. Aleluia. Nós somos o povo do Pentecoste, irmão. Aqui pode fazer barulho porque Deus gosta. Aleluia. Vamos fazer aqui a leitura do verso 1 para entender o texto. Verso 1 de 18. E depois disso aconteceu que Davi feriu quem? Os filisteus e os abateu. Tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu a Hadadezer, rei de Zobar, junto a Ramate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém conservou deles, quanto, irmãos? 100 cavalos. Pare aí, preste atenção, irmãos. O texto aí diz assim: Davi, outras diversas vitórias de Davi. Preste atenção nesse negócio. O homem de Deus, agora, ele, por muito tempo, ele tinha lutado. E Davi, aqui revela a mentalidade das vitórias de Davi. Quando a gente estuda
a história de Davi, você entende uma coisa, que ele não tinha nada, amém, irmão? Não tinha nada, amém? Era um menino, mas ele foi colocado para ser rei de Israel. O que foi um rei? Se não lutar para que esse reino seja próspero. Então Davi, e todo bom rei, se preocupa em melhorar aquilo que foi lhe dado como incumbência e função. Ele tinha a função de, assim como nós temos hoje, preocupação de colocar um presidente responsável para melhorar o país, melhorar a vida das pessoas. Assim Davi também tinha a preocupação de melhorar o reino de Israel, amém? E Jesus disse: se nós buscarmos o reino, se nós buscar melhorar o reino, se nós também tiver a mesma mentalidade de um rei, se eu tiver a mente de um rei, assim como um pai responsável, trabalhador, um dono de uma empresa, o dono de um comércio, ele tem a preocupação de manter aquele lugar, de manter fluindo, de sustentar as pessoas a quem ele tem responsabilidade. O pai de família tem responsabilidade, filho, esposa, tudo mais. Há muitas mulheres também são trabalhadoras e trazem esse sustento. Então essa mentalidade de suprir, de preservar e de manter, né, aquilo que lhe foi dado, essa posição que nós passamos a ter, isso é buscar o reino de Deus. Isso é estar dentro de um reino e procurar fazer com que ele seja melhor por intermédio da nossa vida. Quem está entendendo, irmãos? Davi, ele foi um moço que ele não buscou pela vida dele, ele não buscou lutar para ter méritos pessoais. A primeira batalha dele, ele foi lutar com um urso e um leão. Ele foi lutar em prol da família dele, das ovelhas do pai. Nem dele era do pai. Então Deus viu que ele era um servo, um moço responsável. Se alguém desse uma coisa para ele fazer, ele faria muito bem. Ele preservaria, ele cuidaria do que é alheio, de uma forma como se fosse dele. Por isso a Davi foi chamado a ser rei. A sua outra luta bélica, onde realmente ele foi enfrentar um ser humano, ele enfrenta o primeiro ser humano, a qual todo mundo tinha medo, o Golias. E ele foi lutar, ele tinha o intuito de melhorar a família dele, ele teve o intuito de ver também uma recompensa, mas ele foi lutar em prol de Israel, em prol do nome de Deus. Então Davi sempre venceu. Deus sempre acrescentou coisas na vida dele. Diga amém. Porque ele sempre preocupou-se com o todo, com o reino. Ele era rei. Diga assim, levante a sua mão e diga: em nome de Jesus, eu devo viver por um propósito maior que o meu. Qual que é o propósito maior que nós temos assumido? O reino de Deus. Aleluia, irmãos. Enquanto você buscar esse reino de Deus, Deus diz que vai acrescentar as demais coisas na sua vida. Então preste atenção nessa mentalidade. Abaixa um pouquinho o barulho desse ventilador, por favor. Preste atenção na mentalidade de Davi. Essa mentalidade está revelada em várias conquistas, mas a Bíblia chega e faz um resuminho. E esse resumo não é pouca coisa não. Vamos contar. Não, pode deixar mais vento aí, mas só sem barulho. Pode deixar mais vento. Porque senão parece um avião. Aí os irmãos atrapalham a ouvir a mensagem. Irmãos, a palavra de Deus, ela chega e fala assim: e depois disso. Por que fala depois disso? Depois que Davi faz uma oração, diga, depois que Davi ora, agradecendo a Deus por vitórias, ele passa a enfrentar outras. Irmão, quantas lutas você vai ter na sua vida? Tem pessoas que eu não concordo com a mentalidade dela. Ela vem para a presença de Deus, ela busca a presença de Deus, ela busca o reino de Deus, ela se interage com as coisas de Deus, melhora,
Deus acrescenta na vida dela, depois ela abandona. Irmão, uma batalha vencida não quer dizer que amanhã você não vai ter ela de novo. Hoje eu posso vencer uma batalha, mas amanhã eu posso ter outra batalha. Quem está entendendo? E quem é que me deu a vitória? Quem é que me condicionou a vencer? É Deus. E por que então que eu vou abandonar Ele? Vencer uma vitória, abandonar Deus, é pedir para ser derrotado na segunda. Porque nós vamos viver, irmãos, e nós vamos ter ainda muitas vitórias, muitas lutas. E a cada luta que nós vencermos, nós vamos fazer oração e agradecer. Davi acabou de orar. Se você ler no verso 17, está escrito assim: oração de Davi. Ele acabou de orar, ele agradeceu bênçãos, inúmeras maravilhas que ele conquistou. Mas a Bíblia fala que ele, depois de orar, agradecer, o que aconteceu? Novas batalhas. Vamos fazer agora, olha para cá, olha para cá. Davi já tinha lutado com o filisteu, sim ou não? Por que agora ele está lutando de novo? Por quê, irmão? Porque às vezes a gente luta e vai ter outras lutas ainda. Hoje você derruba esse, mas às vezes esse tem um irmão para você derrubar. O diabo tem primo, tem tio. O diabo tem uma leva de aliados. Eu derrubo uma classe de demônio, mas amanhã pode ser que aquela mesma classe que tem uma diferenciação pequena daquela classe, torna-se outra classe. Eu tenho que enfrentar. Davi ele já tinha enfrentado o filisteu, mas agora ele está voltando a enfrentar de novo. Então eu volto a dizer, irmãos, olha, presta atenção nisso. Eu rejeito na tua vida você lutar as mesmas lutas e sempre. Amém? Se você tiver que lutar uma luta nova, que seja ela nova mesmo. Porque ficar debatendo com a mesma batalha há mais de 20 anos, isso daí não é de Deus. Não é de Deus. Só que hoje eu sou um vencedor numa área, amanhã, na mesma área, eu posso enfrentar, porque Jesus disse o seguinte: que o demônio que a gente expulsa hoje, um dia ele volta. Um demônio que um dia você chuta hoje, o dia que ele volta eu não sei. A Bíblia não fala quando ele vai voltar, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. E se ele voltar e encontrar a pessoa vazia, antes de voltar, ele convida uma turminha da pesada, pior que ele, para garantir que você não vai tocar mais ele dali. E a pessoa fica pior. Então ela passa a ter aquele problema de antigamente, só que agora condensado, pior. Então, amados irmãos, nosso Senhor Jesus nos ensinou a vencer demônio. Aleluia, irmão. E se vier ele voltar, ele tem que encontrar a casa iluminada com festa e o Espírito Santo dançando e pulando lá dentro. Porque bandido só entra em casa vazia, irmão. Sempre a gente deixa uma luzinha no fundo do quintal para dizer que tem gente. Não é assim? Às vezes um rádio ligado ou uma televisão velha ligada para dizer que tem gente lá dentro. Que aí o bandido, tem gente aí. Eu não entro. Então, eu quero, irmão, que você lembre-se que as nossas lutas, elas têm suas intensidades. E nunca devemos lutar a mesma luta. Na verdade, Davi, quando se fala, eu vou explicar melhor aí na passagem que nós estamos ainda chegando aí. Quando fala que Davi teve que vencer outras vitórias, está dizendo aqui que ele foi e feriu os filisteus, verso 1. Depois disso aconteceu
dele agradecer pelas vitórias anteriores, veio os novos filisteus, e ele os abateu, e tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Então preste atenção, quando se fala que Davi, enfrentou os filisteus e os derrotou, quer dizer que ele dominou uma porção de demônio. Nós nunca vamos fazer uma oração, Senhor meu, não existe essa oração, não existe essa oração. Senhor meu Deus e Pai, eu vou fazer uma poderosa, santa, mega power oração, aleluia, glória a Deus. Senhor, a hora que eu dizer amém, o Senhor vai explodir o inferno, o céu, o lago de fogo, Satanás, Beelzebu. Quando eu dizer amém, amém, Senhor, quando eu falar amém, o Senhor explode e mata todo demônio, acaba com todos os meus problemas, acaba com todas as doenças, e o Senhor me faz um mais rico. Olha, Pai, vem 1, e 2, e 3, e amém. Irmão, isso aí é só no desenho do Pica-Pau. Porque, irmão, o que nós fazemos é o seguinte: é ir comendo pelas beiradas. Diga, eu vou dominando por partes. Amém? Então, se você fala, Davi, ele enfrentou os filisteus, ele enfrentou uma parte dos filisteus, uma jurisdição, quer dizer, uma região. E aí Davi tinha uma outra região, a região de Gade. Então Davi, ele tinha que enfrentar os filisteus, de modo um nome que dasse a eles, aquele povo, mas naquela região tinha filisteu ali, filisteu aqui, filisteu ali, e Davi tinha que ir derrubando. A luta de Davi poderia ser com chinês, não, a luta dele era filisteu. A maior luta dele era com filisteu. Ele também enfrentou moabitas, ele enfrentou também sírios. Então a luta de Davi era essa, era regional, era uma área. Assim cada crente tem uma área que o outro não sofre nada. Talvez na área emocional você chora, você padece, minha irmã, mas na área financeira você está bem. Talvez outro na área da saúde é uma luta, uma batalha, os filhos sendo doentes, e na área emocional vai tudo bem. Cada um tem um tipo de luta. Satanás conhece as nossas fraquezas. Quem vai entender isso, irmãos? E às vezes quando nós temos uma batalha que é maior, voltada à área das emoções, então você vai encontrar demônios de vários tipos que trabalham nesta área na sua vida. Satanás não vai ter interesse de conduzir alguém a usar crack se ele nem fuma, se ele nunca usou um tipo de entorpecente. O diabo nunca vai jogar crack para você isso aí. Talvez ele faça você cair no engano, na mentira, ou outra prostituição, e assim por diante. Cada um tem uma área afligida. Mas, irmãos, Davi tinha as áreas a qual ele era afligido. Na época, Davi não tinha problema de saúde, Davi tinha problema de território, inimigo. O cara tem que cortar a cabeça, decepar braço, perna, furar coração. Essa é a luta dele. Era braçal, sanguinolenta. Essa era a missão de Davi. Conseguir abranger a paz, e na base da porrada mesmo, na base da facada, na base da espada. Essa era a missão de Davi. Era derramar sangue. Davi era um homem que foi chamado para matar. E eu digo para você, irmão, a área que o diabo te aflige, Deus já te deu toda a arma para vencer. Diga amém. Deus vai tornar você um especialista nessa área, aleluia. Se você hoje é um sofredor, falta de dinheiro, amanhã você vai dar glória a Deus que nunca vai te faltar isso. Amém, irmão? Se hoje você chora uma criança por causa do teu sentimento, amanhã, se você derrubar os demônios que estão na tua área, amanhã você só vai dar risada. Aleluia!
seu irmão, uma hora você chega lá. Glória a Deus. E quando você chegar lá, você vai ter vitória. Diga amém. Mas como eu vou ter a vitória? A vitória, presta atenção, a vitória depende do teu pensamento. Por que você quer essa vitória? Para que você quer vencer isso? Para quê? Davi queria vencer para alastrar o reino de Deus. O reino de Deus, o reino de Israel. Se ele estava lutando por uma jurisdição, por um terreno, por um espaço, então ele estava preocupado em abranger, em expandir o território israelita, o território de Deus. Então as nossas lutas devem ter um foco e um motivo por que eu luto. Toda luta deve existir para glorificar a Deus. Por isso Jesus falou que aquele tipo de doença e qualquer tipo de problema, por mais seja congênito, não importa qual é a procedência do problema, o importa é que aquele mal é para a glória de Deus. Porque um dia perguntaram: Senhor, por que esse homem nasceu assim defeituoso? O pai pecou, a mãe pecou, ele pecou. Jesus disse: não importa se pensar do que, como que foi, o importante é saber que esse problema vai ser para glorificar a Deus. Todos os nossos problemas serão para glorificar a Deus. Isso, a cada problema que você enfrentar e você ter vitória, a tua história vai ganhar mais uma frase. Diga: a minha história a cada dia está sendo escrita. Amém? Ontem um rapaz olhou para mim assim e falou assim: o que é na sua perna aí? Eu amo quando alguém vem e fala dos meus machucados, minhas quebraduras, os meus hematomas. E eu faço questão hoje, antes eu escondia, hoje eu faço questão de andar de bermuda, porque a turma vai falar na lata: nossa, o que aconteceu com a tua perna? Irmão, ô coisa gostosa contar o que Jesus fez por mim. A perna toda ali, cheia de taio, tem de cicatriz cortada para cá. Aí eu comecei: você quer saber o que aconteceu aqui? Eu falei: eu fui curado disso. Fui falando tudo para ele. O papai falou assim: eu falei: e tudo isso Jesus curou e me pôs em pé. Em 3 meses e meio eu estava zerado. Então a cada inflamação, a cada quebradura, a cada osso arrebentado, foi aumentando uma frase, foi aumentando a minha história. A minha conversa não ficou só: olha, eu tinha uma frieira e Jesus me curou. A minha história está ficando longa. A minha lista de vitórias está cada dia aumentando. E você também vai ter essa alegria. Cada dia que você vence é mais uma frase de conquista, de exaltação a Deus. Quando chegar nos nossos finalmente, nos últimos dias, irmão, alguém vai relatar aquilo que está relatado aqui, ó: as diversas vitórias do irmão João. As diversas vitórias do irmão Carlos. E alguém vai começar a contar: olha, assim, ó, ele venceu essa área, depois ele venceu essa outra, ele venceu esse inimigo, ele venceu esse outro. Então, irmão, vamos caminhando em vitória, de glória em glória. Diga amém. E eu não aceito que você patine na mesma situação o resto da vida. Está repreendido isso, meu irmão. Amém? Vamos ver novas áreas. E tudo isso que nós passamos vai aumentando o histórico, vai aumentando a glória de Deus. Há uma satisfação maior. E Deus, Ele quer ver realmente a gente contar essas bênçãos. E você vai contar. Olha para o seu irmão e fala: você vai contar muita bênção, irmão. Profetiza na vida dele e fala: você vai contar muita bênção em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Mas sabe como é que você vai vencer? Se Deus estiver na história. Se Deus for o maior homenageado, se Deus for o motivo dessa vitória,
escondo, tal. Isso é mérito seu, meu amigo. Isso aí é honra sua. Agora, o gostoso é falar assim: eu não tinha nada, Deus tocou no dono lá, ele foi e me ajudou. Aleluia, irmão. É glória para Deus. É assim que Deus quer. Por isso diz o seguinte, que Davi foi vencendo por partes. E também no verso 2 diz assim: também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo o quê? Presentes. Aleluia. Irmãos, toda conquista que engrandece a Deus, o recompensado é você também. Como assim, pastor? Eu vou chegar a um ponto aqui de mensagem que vocês vão entender o que acontece com o dono da Colgate. O dono da Colgate, ele é um cristão, e hoje ele vive, o salário dele é 1% da empresa dele. É o salário dele. Todo, por percentual, ele oferece às igrejas, instituição, trabalhos missionários, ele entrega para Deus, na verdade. E aqui Davi, você vê que Davi faz o mesmo tipo de escolha. Ele começa a vencer, e ele começa a juntar terreno. Vamos dar um exemplo? Ele vai lá presta atenção. Ele vai lá nos filisteus, mata filisteu, pegou aquela jurisdição de Gade, aquele terreno, é dele aquele terreno ou é de Israel? É de Israel. Ele lutou em prol de Israel. E ele merece o quê? Ele fez para Deus, mas não merece nada. Sempre vem os presentes. Sempre haverá presente para tudo aquilo que ele faz para Deus. Amém, irmão? Tudo que você fizer para engrandecer o nome de Deus é digno de um presente. Alguém virá trazer para você um presente. Deus, ele recompensa todo aquele que engrandece o nome dele, o reino dele. Os presentes é a resposta. É a resposta do serviço aplicado, da vida em risco que você ali, como um guerreiro, se lançou. Por isso está escrito o seguinte, no verso 3, que ele venceu ali no 1, ele venceu os filisteus, ele venceu os moabitas, e agora também feriu Hadadezer, rei de Zobá, junto a Ramate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. Hoje nós estamos bem, viu, irmão? Nossa cidade, bem, entre aspas, eu creio que vai chover em nome de Jesus. Mas a nossa cidade, ela tem reserva, tem água. Em Itu a turma está vendendo casa barata, porque não tem água, não quer sair lá. Em Itu, quem tivesse dinheiro para comprar, pode comprar casa em Itu. Aproveita e compra também um caminhão pipa. E esse rei Hadadezer, ele era um conquistador. Vamos dizer assim, ele era um rei que ele tinha era como uma competição. Assim como Davi prosperava conquistando território, esse Hadadezer, ele era o Davi do diabo. Então vamos falar assim, dois conquistadores, o do diabo e o de Deus. Estava lá o Davi conquistando, e estava lá o filho do diabo também conquistando. Mas quando eles foram, a Bíblia diz que quando os filhos do diabo prosperando, Hadadezer lá, o sírio, progrediram, e do outro lado Davi progrediram. Quando Hadadezer olhou para o rio Eufrates, ele falou: rapaz, agora nós vamos ver, porque nós vamos pleitear a
água. Eu conquistei certos terrenos, territórios, e agora eu quero também chegar na água. E aí foram os dois se encontrar no rio Eufrates. Irmãos, o filho do diabo também prospera, mas sempre haverá uma diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Os que servem a Deus sempre vai prevalecer. Diga amém. Amém, irmão? Os filhos do diabo quer a mesma coisa que um filho de Deus quer. O filho do diabo, ele não quer desgraça, ele quer casa, ele quer comer, beber, ele quer família também. Assim como o filho de Deus, como vocês estão buscando a Deus, quer. Se você for ver um macumbeiro acende vela, ele quer coisas simples também. Ele quer família, quer dinheiro, quer casa, ele quer bens, ele quer conquista. Só que ele busca o auxílio do cão. Nós buscamos o auxílio de Deus. Aleluia, irmãos. Eles também querem a mesma coisa que também nós queremos. Só que nós temos a vantagem. Irmão, eu não aceito que você, como filho de Deus, tenha uma vida indigna. Eu não aceito. Se você tem uma vida indigna, o que seria uma vida indigna? Uma vida que não tem nenhum básico. Uma pessoa que não tem nenhum básico. O que seria o básico lá no passado? O básico é água. O básico para sobreviver é água. Irmãos, nós não precisamos de luxo. Que nessa época que o povo não estava também muito preocupado com o lixo, apesar que tinha. Vocês vão ver quanto luxo que tem esse turma aqui. Mas Deus, irmão, Ele dá e Ele quer nos suprir. Hoje ter um carro é luxo? Não é. É necessitado. Ter roupa é luxo? Todo mundo precisa ter. Quem que vai se repelar andando para a rua? Comer, todo mundo precisa comer. É ou não é? Há certas coisas básicas, e infelizmente eu vejo pessoas que nem direito isso tem, é filho de Deus. Como pode, meu irmão? Como pode você ser filho de Deus e você não ter condição do básico? Está errado. O Senhor é o teu pastor. Se está faltando, é porque você não está buscando o reino, tá? Porque Jesus falou: passarinho não planta, não colhe, não tem nem conta no banco, mas Deus sempre dá comidinha para eles. A planta morre, mas Deus veste ela. E nós somos muito mais valiosos do que a natureza que Deus preserva. Está faltando? Se está faltando é porque nós estamos com um pensamento equivocado, uma motivação equivocada. Davi vencia porque ele queria ver o reino de Israel crescendo. Amém? Da mesma forma, se nós buscarmos o reino de Deus hoje, Deus acrescentará as demais coisas. Amém, irmãos? Agora, ambos vão lutar pela água, mas diz a Bíblia, verso 4: e Davi tomou quanto? 1000 cavalos de carro, 7.000 cavaleiros, 20.000 homens de pé. E Davi já retirou todos os cavalos dos carros, porém conservou quanto? 100 deles, esses carros. Presta atenção agora. Davi, ó, presta atenção agora. Quantos cavalos, irmãos? 1000. Quanto que é 10% de 1000? 100. Então olha só a mente de Davi: 90% de tudo que eu conquistar é para Deus, o dízimo é meu. Davi, ele inverteu os valores.
O normal nosso, o que é? 90 para nós, 10 para Deus, não é? Nós não somos dizimistas? Nós não entregamos a oferta na igreja? E isso, toda vez que nós temos oferta, dizima na igreja, nós estamos tirando um percentual, entregando para que a igreja progrida, o reino de Deus cresça. E 90 fica para nós. Só que Davi não. Davi ele já estava ao nível de tantas conquistas que Davi ele já não oferecia para Deus 10%, ele já oferecia para Deus 90%. Todas as conquistas de Davi falam: 90% é de Deus, 10% é meu. Vai chegar um dia, irmão, que assim como eu falei do dono da Colgate, que ele vive 1%, o resto é para a obra de Deus. Se você crê, Deus vai te dar tanto, meu irmão. Se você tiver o coração na obra de Deus. Quem está entendendo isso? Fala: se Deus me der vitórias, eu vou honrar a obra de Deus. Quem está entendendo isso? Isso era o intuito de Davi. Davi foi lá, ele enfrentou, ele matou, ele arrebentou o inimigo. Ele podia ser tudo para ele, todos aqueles carros, todos aqueles cavalos, tudo para ele. Mas não, Davi, ele pegou 10% para ele, 100 ficou para ele. Vamos entender melhor isso daí. Aí o diabo aparece e verso 5 diz assim: e vieram os sírios de Damasco a ajudar Hadadezer, rei de Zobá. Porém dos sírios feriu Davi 22.000 homens. Oh, glória a Deus. O diabo, presta atenção, quando você faz um propósito com Deus, guarda o que eu vou falar para vocês agora, guarda isso aqui. Tem gente que não tem noção de como funcionam as coisas. O dia que você fizer um voto de ofertar na igreja, cuidado com esse negócio. O dia que você fizer um voto de dizimar na igreja, cuidado com esse propósito. O dia que você fizer um voto, o dia que você falar: olha, eu vou na igreja limpar a igreja, olha, eu vou na igreja e vou fazer alguma coisa para o reino de Deus. Toda vez que você fizer um propósito de honrar a Deus, o diabo pede ajuda para parar você. O diabo, ele vem para travar. Ele vem. É assim que Satanás fez. Davi foi lá, já arrebentou o Hadadezer. Mas, como diz, ele conseguiu uma parte, porque é por partes. Só que esse Hadadezer, ele chama os irmãos dele, os outros. Por isso que Jesus fala que o diabo chama outros demônios. Chamou. Não, agora ele foi lá, ele pegou uma parte para ele está honrando o Deus dele. Isso aqui a Bíblia não fala do período de tempo, a cronologia aqui não está revelada, mas isso aqui são coisas que tem entre meses, dias, irmãos. Essas conquistas aqui, elas estão separadas. A Bíblia não fala a ordem do tempo, mas dá para se entender que aqui durou anos. Essas lutas aqui foram lutas que foram passando-se, e ele foi tendo essas conquistas por tempos diferentes. E assim chega no momento desse demônio ele vir e ele ter a força do outro, o auxílio do outro. Mas o que eu vou fazer? Então eu vou ficar quieto, pastor? Eu não vou fazer nada? Não, o seu sucesso está relacionado a você fazer algo para Deus. Sim ou não, irmãos? Para Deus. Agora, porque você tem que fazer para Deus, você se limita com medo do diabo? Não. Aqui diz a palavra de Deus, olha só. E Davi, no verso 6, e Davi feriu no verso 5, feriu ou não feriu os inimigos? Feriu. Por mais que ele pediu ajuda, Davi foi lá e feriu de novo. Verso 6, vamos ler. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo o quê? Presentes. E o Senhor guardava Davi
por onde quer que ia. Aleluia! Diga glória a Deus. Então o diabo, ele vem e você fala assim: venci essa batalha, porque você fez um propósito, um voto de ser fiel a Deus. Ó Deus, se o Senhor me abençoar com essa venda, é assim que eu fazia, irmãos. É assim que eu faço com as minhas vendas, com o meu trabalho. Eu falo: Senhor, eu tenho propósitos, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso que as pessoas comprem as minhas coisas, eu preciso que as pessoas, quando eu fizer o trabalho, me paguem. Eu preciso, Senhor, e de uma parte eu vou fazer na obra alguma coisa, mas é só você fazer um voto que parece que é trava, a nuvem negra vem. Mas o que fazer? Repreende que você vai vencer. Quem está entendendo? O demônio vai cair, e aí você vai conseguir, aleluia, conquistar mais um pedaço. Mais um pedaço Davi conquistou, porque o homem de Deus, ele vence, ele toma força na guerra. O cristão que não quiser lutar, irmão, não vai ter. Se você não lutar, você vai ter dificuldade. Você pode ter ser roubado, porque o diabo, ele se levanta e ele rouba. Vai roubar mendigo? O diabo rouba mendigo na rua? Não, rouba de quem tem, né, irmão? O diabo rouba de quem tem, apesar de que o diabo não tem dó nem quem é mendigo, porque quando nós ia levar cobertor para eles na rua: pastor, olha, o cobertor da semana passada me roubaram. Olha, o diabo não tem dó nem dos mendigos, até o cobertor velho deles era roubado. Mas olha o que diz a palavra de Deus, que Davi conquistava mais territórios para Deus, e agora vinha mais presentes. Quem quer presentes aqui, irmão? Então você tem que batalhar. Fala para o seu irmão: luta que você vai ser presenteado. Quem está entendendo, diga amém. Diga: faça propósito com Deus, e Deus vai te presentear. Irmão, Deus vai tocar no coração de quem é mais duro, sabe? Do teu inimigo vai vir a tua vitória. Imagine quem é amigo, então vai ser mais fácil. Se Deus toca até no coração do inimigo para trazer presente do seu irmão, então não tem nada que Deus não possa fazer. Se ele quebra até o mais endurecido, então põe a mão na sua cabeça e diga: em nome de Jesus, as minhas vitórias são do reino de Deus, e em nome de Jesus, nada vai impedir a minha vida de conquistar a vitória. Em nome de Jesus, amém? Quem crê aqui que Deus tem vitória para você? A listinha vai aumentar, viu, irmão? A abrangência cada dia será maior, e por você muitas coisas do reino de Deus vai ser beneficiado por tua mão. E a Bíblia diz o seguinte: olha aqui agora a diferença. Nós queremos bênção. Ó, irmão, olha aqui, verso 7. E tomou Davi pingente de ouro. Vocês acham que esse negócio era pouco ouro que tinha aí? Escudo de ouro, irmão. Bastante. E Davi tomou os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer e os trouxe para onde? Para a casa dele? Ou para a casa de Deus? Para a casa de Deus. Olha a mente dele: nossa, aí um escudo de ouro, vou pôr lá em casa, vai ficar bonito lá na casa de Deus. Essa é a mente desse homem, irmão. Era rei. Quem está entendendo? Ele falou assim: vou levar lá na casa de Deus. Verso 8: também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi o que? Muitíssimo cobre, de que Salomão fez o que? O mar de cobre, as colunas e os utensílios de cobre da casa dele ou da casa de Deus? Porque Salomão fez isso para a casa de Deus.
As colunas da casa de Deus, tudo de cobre. Mas tirou da onde? Da mão do diabo. Deus vai tirar do diabo, vai dar para você, vai tirar do ímpio, vai dar para você. E você vai embelezar a casa de Deus, diga amém. Quem crê nisso, irmão? Deus vai abrir o cofre do diabo. A cidade onde ele está lá escondendo o ouro lá, Deus vai arrancar de lá, vai dar na tua mão. E quando tiver na tua mão, o que você vai fazer? Uma parte é sua, sabia? Porque Davi, Salomão, construiu o templo para Deus, mas também construiu um palácio para ele. Então, a partir que você pensa nas coisas de Deus, Deus também pensa nas suas. Deus, ele não quer que você seja um trabalhador escravo não remunerado. Ele quer que você receba presentes. E os presentes de Deus, irmão, pode ter certeza, não é aquele que a gente recebe, né? Não é aquele que a gente recebe. Porque quando você tem um amigo rico, irmão, coisa boa você vai receber. Ninguém chama padrinho pobre para ser padrinho de casamento. Já viu isso? Já reparou nisso, irmão? Que a turma nunca chama um padrinho de casamento pobre, só se for muito amigo. Mas normalmente quando se escolhe um padrinho é porque tem um dinheirinho. Porque o presente é bom, é ou não é? E não é errado não, irmão, amém? Tira mesmo do camarada, vai casar, recebe? Aleluia. Isso você tem, dê com alegria. Diga amém. Dê com alegria. Se nós, sendo mal, damos coisa boa para os filhos quando pedem, imagine Deus quando nós pedimos. Os presentes de Deus, irmão, não tem preço. E Deus vai tirar da mão do inimigo para dar para nós. Você tem que ir lá, invadir lá. Quem está entendendo isso? Quem tem fé de que vai sair para a batalha, o trabalho, o dia a dia e vai voltar com o dinheiro na mão? Quem crê nisso, irmão? Que vai sair para a guerra e Deus vai trazer vitória na sua mão. Você vai ser curado e abençoado. Não sei qual é a área, mas eu sei uma coisa: Deus vai honrar. Você vai colecionar vitória, irmão. Aleluia! E está escrito o seguinte, irmão: vai ser gostoso quando você voltar com aqueles escudão de ouro. Eu creio que nós vamos ter alguns escudos de ouro na vida para contar, irmão. Algumas coisas assim de extrema valiosidade. E aqui diz a Bíblia o seguinte, ó, veja só, em verso 9: e ouvindo Tou, rei de Ramate, que Davi destruíra todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Hadorão a Davi, para lhe perguntar como estava, e para o abençoar, por haver pelejado contra Hadadezer e o destruir, porque Hadadezer fazia guerra a Tou, enviando-lhes juntamente toda sorte de vasos de ouro, de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata, o ouro que trouxera de todas as nações, dos edomitas, dos moabitas, dos filhos de Amon, dos filisteus e dos amalequitas. Ele vencia o inimigo porque ele pegava os presentes, o ouro, e trazia para a casa de Deus. Por isso que ele vencia. Quem está entendendo, irmãos? E aí as pessoas iam também, falavam assim: rapaz, você abençoa esse Deus, você luta, você sai para a guerra, tudo para trazer algo para o teu Deus. Olha, eu estou invejando você, viu? Eu tinha um problema com esse cara aí, se arrebentou com ele. O que você quer? Toma aqui, ó, bênção. O que você precisa lá para o teu Deus lá? Ó, leva essa aqui, essa oferta lá para o teu Deus lá. Até os outros veio trazer oferta para Davi, dar para Deus. Deus, irmão, Ele pode mudar o coração das pessoas para te ajudar. Deus pode derrubar qualquer inimigo que está sobre a tua vida, querendo tirar a tua água.
Quem crê que Deus dá vitória. Mas o segredo é fazer as coisas pensando no Senhor, no reino. Ele consagrava para Deus as suas vitórias. Feche seus olhos. Fale para Deus agora como é o teu coração. O que você quer contar de bênção? Fale para Deus agora. Faça a sua consagração a Deus. Fala para Deus. Davi buscava o reino de Deus, irmão. Buscar o reino de Deus não é só orar. Ah, pastor, estou começando a orar, estou começando a ler a Bíblia, estou buscando o reino de Deus. É muito mais do que isso, irmão. É muito mais do que isso. Ah, comecei a vir na igreja, estou assistindo um culto. É muito mais do que assistir culto, buscar o reino de Deus, irmão. É muito mais. Pense que você é um rei que tem que fazer crescer. Pense que você é um pai que tem que fazer os teus filhos ficar gordinhos. Pense que você é uma mãe que tem que fazer os seus filhos crescer emocionalmente, profissionalmente. Pense que você é um pastor que tem que fazer a igreja crescer. Pense que você é um trabalhador que precisa fazer crescer o seu trabalho. Pense, você tem que ter a mente de um rei. Um rei sai para a guerra, um rei conquista território, mas toda a conquista de Davi, ele festejava na casa de Deus. Todas as conquistas grandes dele, ele ia ofertar e entregar para Deus. Consequentemente, ele recebia presentes das pessoas. Veio lá de Tofé, veio aquele filho para trazer vasos de ouro. Eu não sei quais são os presentes que Deus dava para Davi, mas eu penso que eram iguais a esse homem que veio também trazer esse presente relatado pela palavra de Deus. Aleluia! Esse presente deste rei Adorão. Aleluia! Adorão veio trazer vasos de ouro, veio trazer coisas para Davi, mas Davi não ficava para si. Davi separava uma parte para ele e uma parte era para Deus. De 1000 cavalos, 100 era para Davi e 900 era para Deus. Hoje nós separamos dízimo, 10% para Deus. Hoje a gente separa uma oferta para Deus. Hoje a gente entrega uma porcentagem para Deus. Mas a sua vitória vem disso, meu irmão. A tua vitória vem do seu trabalho para Deus, da honra que você dá para Deus. Não estou falando apenas de dinheiro, não, irmão. Não fique com essa mente tão pequena, não. Estou falando de você servir a Deus, contar testemunho, contar bênção, ser um pregador, um anunciador do Evangelho. Ajudar na igreja não é só trazer dinheiro. Ajudar na igreja é levar folheto. Ajudar na igreja é varrer. Ajudar na igreja é louvar, é tocar, é cantar, ou fazer a obra de Deus. Tudo isso tem remuneração. Alguém que varre, uma faxineira recebe salário, mas você vai ofertar o seu trabalho braçal. Aleluia! Se você está aqui, Deus tem muita coisa para você. Fale para Deus agora, Senhor, diga assim: Senhor Jesus, me ajude a vencer as minhas batalhas. Eu quero conquistar novas áreas. Eu quero vencer. E em nome de Jesus, toda a minha vitória será celebrada a Deus. Todas as minhas honras eu rendo a Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fica de pé. Você que está determinado a expandir o reino de Deus. Pastor, eu não tenho oferta, mas eu tenho boca. Eu vou falar de Jesus, vou convidar as pessoas para vir na igreja. Isso aí é trabalho também, é trabalho remunerado. É alguém que faz entrega. Até um marqueteiro ganha dinheiro fazendo isso. É um trabalho de marketing. Todo trabalho tem uma recompensa. Então fale para Deus: Senhor Jesus, me ajude a fazer avançar o teu reino, a expandir o teu evangelho. Usa-me, Senhor, usa minha força, usa minha vida para fazer crescer
sua obra, em nome de Jesus, porque toda vitória que eu tiver será para te exaltar, e nenhum demônio que queira impedir vai ficar de pé, e se levantar vai cair por terra. Amém, irmãos? Esse voto que você está fazendo aqui, irmão, você está mexendo com as trevas, viu? Esse voto que você está fazendo agora, você está mexendo com as trevas. Por isso, luta que você vai voltar com o escudo de ouro na mão. Luta que você vai alcançar uma nova jurisdição. Deus vai te dar uma nova área para você plantar e conquistar. Deus vai alastrar seu poder de conquista. Diga amém. Aquilo que está amarrado na mão do diabo, Deus vai soltar. Diga amém. É só você não desistir. É só você continuar firme. Hoje você vai ter uma vitória para contar. Amanhã você vai ter outra maior. E depois vai ter outra maior ainda. Diga aleluia. E Deus vai presentear. Estenda a mão agora. Diga, Senhor Jesus, eu tenho certeza, o que eu produzi, eu também, Senhor, vou te honrar. E eu sei que o Senhor vai também me honrar. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, que agora eu vou repreender esses demônios que podem estar na tua vida aí agora. Eu vou fazer uma oração forte agora. Senhor, meu Deus e Pai, esse demônio, esse tranca-rua, esse espírito das trevas que está aí na vida dessa mulher, desse homem, essa enfermidade, esse mal que está aí a dominar essa pessoa, eu venho repreender agora essa entidade, no poder, no nome de Jesus. Vai bater em retirada agora. Vamos, espírito imundo, você que vem causando na vida dessa pessoa as derrotas, você que vem dominando áreas que na vida dele ainda não estão conquistadas, você pode ainda, diabo, pode estar levantando bandeira contra a vida desse irmão, mas vai chegar um dia que você é inimigo, um dia que você é o Satanás, vai ter que bater em retirada e soltar a mão desse rio, vai ter que soltar a mão da água, vai ter que soltar a mão dessa pessoa, vai ter que largar daquilo que é da vida desse irmão, aquilo que é para essa irmã, em nome de Jesus. Vai cair por terra agora, Fereceu, vai cair por terra agora, vai bater em retirada agora, em nome de Jesus. Os Sedomitas, os Moabitas, vai bater em retirada agora, toda essa entidade, os Amalequitas, os filisteus, vai bater em retirada agora, os filhos de Amon, vai sair agora, espírito das trevas, você que está amarrando esse irmão que não conseguiu vitória, não conquistar a bênção, eu te ordeno agora, no nome de Jesus, pega a tua doença, pega a tua derrota, pega a tua obra, pega tudo que você está fazendo aí, demônio, e no nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, agora, vai, demônio, sai dessa criança aí agora, sai desse casamento com magia, vai embora, vai vir por terra aí agora, em nome de Jesus, vai, giramundo, você vai sair agora, queima esse demônio, em nome de Jesus, vai lá, vai sair da vida desse moço, todo espírito das drogas, todo espírito de prostituição, vai sair espírito de bancarrota, você vai sair daí agora, espírito de derrota, vai bater em retirada agora, em nome de Jesus, sai! Vamos na cabeça, meus irmãos, diga, Senhor Jesus, toda resistência do mal sobre a minha vida vai sair agora, em nome de Jesus, sai! Está desligado esse mal na sua vida, amém, irmão? Está ligado a vitória? Em nome de Jesus. Olha para o seu irmão e diga, você está debaixo de bênção. Glória a Deus. Tem presente de Deus caindo aqui, quem recebe? Tem presente sendo enviado na tua vida, quem toma posse? Aleluia, irmão. Toma posse em nome de Jesus. Esse mês é mês de maravilhas, viu, irmão? É mês de conquista e de graças de Deus. Em nome de Jesus, eu creio, aleluia.
Aplauda o Senhor Jesus. A glória e honra a Ele. Aleluia. Dá um abraço no seu irmão, diga: você está debaixo de propósito. Tem alguém sentindo-se mal? Olha o demônio manifestando. Quem vai ali, Jesus? Quem vai essa entidade aí? Quem vai esse demônio? Estende a mão na igreja, estende a mão lá. Queima, Senhor. Queima agora essa obra maligna. Queima na vida esse moço, esse espírito, meu Pai, de derrota. Vai bater em retirada. Usa a mão do teu servo ali, ó Pai. Usa a vida dele, guarda ele. E esse moço vai conquistar novos ares na sua vida. Vai conquistar um novo território para ele, meu Pai. Esse demônio cair na vida dele, em nome de Jesus, vai soltando agora. Vai queima, queima agora, queima espírito imundo, em nome de Jesus, vai soltando agora. Queima, demônio, queima. Puxa o banco aí, ovelha, puxa o banco. Queima, vai queimando, meu Deus, esse espírito imundo vai saindo da vida dele, vai sendo amarrado. Usa, meu Pai, a autoridade do teu servo. Vai queimando, meu Deus. Vai queimando agora essa entidade, esse espírito que foi enviado na vida dele, no nome de Jesus. Vai sair. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Desligado essa obra maligna. Nome de Jesus. Manda fogo, ele manda fogo, que aí tem demônio, tem bastante. Aí queimando, meu Deus. Aí queimando, queima, Senhor. Queima agora. Não há resistência que vai ficar de pé. Vai sendo agora, soltando agora essas ataduras. E em nome de Jesus, sai. Vai embora. Sai em nome de Jesus. Vai embora. Manda embora, vaso. Voltou, senão eu vou aí. Nós abençoamos este homem, meu Deus, e toda a entidade, e o Zé Pilintra, e o Preto Velho, que estavam tentando destruir essa vida. Vocês estão derrotados, porque ele nasceu para vencer. Ele é um trabalhador, ele nasceu para conquistar. E chegou o dia. Pode deixar. Chegou o dia dele vencer. Agora. Pode deixar. E eu ordeno a toda entidade, do maior ao menor, o Senhor amarrar. E é no nome de Jesus que eu vou ordenar que você vai levar também o efeito dessa cachaça. Em nome de Jesus, eu amarro o chefe e eu ordeno, você vai sair, porque esse homem
Ele nasceu para vencer. E o sangue de Jesus que está aqui nessa igreja vai passar sobre a vida dele. Perdoa os pecados dele, meu Pai. Perdoa os pecados dele. Perdoa os pecados dele, Senhor. Pode deixar, aqui, irmão. Pode ir. A igreja, deixa andar. A tua derrota, demônio, ela está decretada hoje. Você vai sair do corpo dele. Pai amado, vai agora, Senhor, envia um anjo naquele centro terreno, onde foi feita aquela obra de macumbaria, aquela oferenda, aquela cachaça entregue na mata. Vai agora cair por terra. E todo vício que ele tem carregado no corpo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja abençoado, meu irmão. Segura aqui. Isso. Você está na casa de Deus. Está na casa de Deus. Olha a palavra de Jesus, irmão. Abençoa, Senhor, meu filho. Abençoa ele ricamente. Deus, está aqui o Aldo. Pedimos que o Senhor continue guardando a vida dele, protegendo ele. É um homem que tanto sofreu, meu Pai, e o dia da mudança, Pai, é hoje. Dá para ele, Senhor, essa nova vida. Em nome de Jesus, nós abençoamos ele, meu Pai. Assim seja. Sua bênção sobre ele, meu Pai. Em nome de Jesus. Seja abençoado, viu, Aldo? Deus abençoe, viu? Amém, irmãos. Aplauda mais uma vez Jesus, nunca é demais. Amém? Abraço o seu irmão, diga para ele: o Espírito de Deus é contigo para te fazer vencer. O Espírito de Deus é contigo para te fazer vencer, meu irmão, minha irmã. Oh, Senhor, cuida da igreja, cuida desses irmãos. Cuida, Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, meus queridos.